Provavelmente seremos cancelados, esse é um assunto super difícil. Mas eu já avisei minha esposa que a gente ia falar a respeito, porque eu acho que como quem ama esporte, a gente tem que falar. Só recapitulando, para quem não acompanhou desde o começo, existe um problema muito sério hoje entre o Comitê Olímpico Brasileiro, a Confederação Brasileira de Vôlei, o Sada Cruzeiro e o atleta Wallace. O Wallace, no começo do ano, fez uma postagem indigna de um atleta no Instagram. Uma postagem condenável mesmo, muito ruim, que ele está com uma arma de grosso calibre e alguém pergunta se é para dar um tiro na cara do atual presidente da República, o Lula, e ele diz, quem faria isso? Com ironia, e bota um anjinho. É uma postagem... né? Não, ele sugestiona, né? Mas quem faria isso? Mas com ironia. Muito ruim, postagem muito ruim. Uma postagem de merda? Posso falar aí? Uma postagem de merda, uma bosta de uma postagem. Se eu fosse chefe dele no Sada Cruzeiro, eu matava ele. Não no sentido literal, porque senão eu estava preso. Estou falando no sentido metafórico. E aí ele foi punido. Ele tomou 90 dias, que a gente pode discutir se é muito ou é pouco, mas ele tomou 90 dias de Superliga e 1 ano de seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Vôlei, nos últimos tempos, começou a se mexer para questionar essa decisão do COB, do Conselho de Ética. Falou, olha, a gente precisa ver de onde veio essa decisão, qual foi o critério, por que 90 dias aqui, por que 1 ano lá, quem é que tem jurisdição sobre esse assunto, quem é que pode julgar se a fala de um jogador, uma opinião de um jogador ou uma ofensa de um jogador fora do ambiente esportivo pode ser punido dessa forma. Aí eles tentaram entrar no STJD, saiu uma liminar que acabou não sendo publicada, e depois eles foram para como se fosse um centro de mediação, que o COB às vezes vai também, mas o COB não aceitou. A CBV descumpre, portanto, a punição de 90 dias, libera o Wallace nas últimas horas assim, do domingo para jogar a final da Superliga. O Wallace entra, na hora que entra até um pouco vaiado, mas o Wallace é campeão da Superliga no domingo, faltando 3 dias para acabar a suspensão dele. O Wallace errou de ter jogado, na minha opinião, e a CBV errou de ter colocado ele em quadro. Só que aí vem se liberou, ele tá errado. Não liberou. Eles desrespeitaram, o COB não liberou. Eles desrespeitaram a determinação do COB de 90 dias e botaram ele para jogar. Então eles erraram. Faltava 3 dias só. Tudo bem. Só que aí vem o COB. O Conselho de Ética do COB de novo. Me folga saber que existe um Conselho de Ética. Porque, poxa, em 2017 o presidente do COB foi preso, né? Por suborno, então. Que bom que agora tem um Conselho de Ética tão preocupado com a ética e aplicando a ética no esporte. E o Conselho de Ética posta uma resenha no site, que eu gostaria até de mostrar para vocês alguns trechos que eu separei. Um deles é esse aqui, que eles dizem que é impossível crer que qualquer pessoa dotada de racionalidade mediana pense ser ético para um esportista olímpico sugerir tiros de arma de grosso calibre em qualquer pessoa, menos ainda na autoridade máxima do país. Concordo, COB? Impossível achar que não merece punição quem se utiliza de fama esportista consagrado para incitar a violência contra quem seja. Aí eu já começo a questionar um pouco, mas tudo bem. E depois o COB, no último parágrafo, ele fala, observemos que nos tempos que correm mais de 300 pessoas foram detidas por ameaças a crianças. Aí achei um pouco de golpe baixo do COB também, não precisava. E aí vem a decisão do COB. E o COB aumenta de 90 dias para 5 anos a punição do Wallace. 5 anos de punição. E corta o patrocínio da CBV, né? Se você se dopar hoje, você vai pegar 2 anos. Ou 4, se for uma dopada. A Tandara acho que pegou 4. Se você for o Wallace, você pega 5. O Wallace tomou uma punição maior do que doping agora. E eles fazem o seguinte: agravar a suspensão então de 90 para 5 anos e de 1 ano de seleção para mais 5 anos para o Wallace. No B, suspender por 6 meses a confederação inteira brasileira de voleibol do sistema do COB. E falam ali que eles vão parar de repassar verba. E por consequência, obviamente, para a verba. No final, eles colocam lá que é para oficiar o Banco do Brasil e demais entidades privadas, não, o Banco do Brasil não é, mas outras entidades que fazem negócio com a CBV para parar de dar dinheiro para eles. E colocam aqui, deixa eu tirar a gente de novo. Eu queria subir um pouco. Aqui, ó. Oficiar o Banco do Brasil, não sei o que lá. Oficiar o Tribunal de Contas da União. Eles falam até que no meio de Ministério da Justiça e não sei o que. Se o erro do Wallace foi de um tamanho, o erro do COB, para mim, estraga tudo. É um dos
dos maiores arbitrariedades que eu vi no esporte nos últimos tempos. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é totalmente desproporcional, é totalmente arbitrário. Eu não sei como a CBV vai reagir, mas o COB está punindo o voleibol brasileiro. Eles pegaram o Wallace, o presidente da CBV, eles estão punindo o vôlei inteiro. Eles estão punindo a Superliga inteira, todos os times. Eu acho que hoje até os atletas que condenaram a postura do Wallace, o próprio Wallace já pediu desculpa 1000 vezes, estão do lado dele agora. Porque isso aqui não pode acontecer. Eu não sei de onde eles tiraram. E aí eu queria só, antes de passar a palavra para vocês, que eu estou muito indignado desde ontem com esse assunto. Vamos pegar um exemplo de um país que discute liberdade de expressão melhor do que nós. Porque a gente está com um projeto de lei patético rolando em Brasília, que ainda bem que tiraram da pauta. Mas escolheram, né? Tinha opção de não botar o cara lá. Os americanos têm a primeira emenda da Constituição, que é a de liberdade de expressão. Congress shall make no law, não sei o quê. Muitas vezes lá, quando você tem duas emendas ou dois direitos conflitando, a primeira emenda é mais pesada. Eles dão ganho de causa à primeira emenda. Se você fala, não, mas é a minha liberdade de expressão, muitas vezes, lá na maioria, você ganha. Só que a incitação à conduta ilegal, incitar um crime, não é protegido lá pela primeira emenda, certo? Então você não pode incitar alguém a matar o clear. Isso não está protegido. Você não pode falsamente gritar fogo num cinema lotado. Porém, não é só isso lá. Quando o juiz pega um caso como o do Wallace, ele se faz duas perguntas. A primeira é, a fala, no caso do Wallace, incita uma conduta ilegal iminente? Mas você pode dizer, putz, digamos que sim. Digamos que sim. Mas eles fazem uma segunda pergunta. Is it likely to happen? Quer dizer, tem chance de acontecer? Se a resposta for não, a pessoa é absolvida. E aí eu pergunto para vocês, na postagem do Wallace, que foi um exagero retórico idiota, alguém vai pegar uma espingarda e vai matar o Lula porque o Wallace mandou? E ele nem mandou. Não. O Wallace, nem mandou, ponteiro da seleção brasileira, um dos melhores jogadores do mundo, ele vai pegar uma espingarda e vai até Brasília dar um tiro no presidente ou ele fez um exagero retórico? E ele pega uma punição de 5 anos que, cara, é maior do que quase tudo do esporte. Tem um técnico crimes, do inclusive, Sul, né? Tem um técnico do Sul que eles julgaram no Conselho de Ética que abusou sexualmente e moralmente de um menor e pegou 10 anos. Vai poder voltar daqui 10 anos, então não foi nem banido. Pode voltar. E o Wallace pega metade disso. Gente, a gente está falando aqui de proporcionalidade da pena, de liberdade de expressão, de um cara que já pediu desculpa. O que mais ele pode fazer? Então, eu acho que o Wallace fez uma bosta gigante. O Wallace tinha que ser punido. Mas isso aqui deixa a Coreia do Norte envergonhada. Isso que o Kobe fez. Isso aqui, o Kim Jong-un vai olhar isso aqui. O Vladimir Putin vai olhar isso aqui e falar, pô, galera, vocês pegaram pesado com o cara, hein? Tá louco. Isso aqui é demais. Ele se enfiou num problema claramente político entre o COB e a CBV, que não tem nem mais a ver com o Lula. Eu acho que é uma briga de poder e dinheiro entre confederações, e o único prejudicado, sabe quem é? O esporte. A gente está aqui falando, não, temos que proteger o esporte, o atleta tem que dar o exemplo. Sim, e essa decisão do COB faz mais mal ao esporte do que a postagem de merda que o Wallace fez. Quem quer falar? Desculpa pelo meu desabafo. Vai lá, fala. Eu. Bem, Thiago, brilhante como sempre. Te amo, irmão, você é um gênio. Eu quero só acrescentar alguma coisa que o Thiago deu uma tirada agora no final, por opinião dele, não é a minha. Não tem a ver com Lula, sim, tem a ver com a esquerda, sim, tem a ver com essa onda suja, sim, e tem a ver com ditadura, sim. Ponto. É bastante simples. Me perdoem quem pensa diferente, não consigo nem respeitar pensar diferente por causa disso. Eu não consigo. Eu não tenho essa sobriedade de entender nenhum argumento fora 90 dias, vamos discutir, como o Thiago falou, vamos ponderar. Beleza, sabe o que? Pô, a postagem é muito ruim. Eu já falei com o Wallace, tá? Pra quem não sabe, eu já falei com ele, inclusive. Falei com ele ontem e hoje. Muito rapidamente, poucas palavras. Não tem ninguém defendendo o Wallace. Tem. Pode procurar que você vai encontrar, que não estão defendendo a fala. Não. E outra coisa, muito bom. Sabe por que ninguém tá defendendo o Wallace? Porque tem medo também. Não, mas tem. Porque já virou tem, tá? isso. Porque não tem. Tem. A postagem é uma bosta, Ele não pode falar isso de ninguém. Ok. Uma bosta, é isso. Mas Perfeito. O que veio depois é pior que o que tá acontecendo. Thiago, e só uma vírgula. O que veio antes do Wallace é muito pior do que o Wallace. Nós passamos os últimos 6 meses do ano passado com livre arbítrio e qualquer coisa para um lado e o outro não. Sabe? Tive discussões com amigos, pessoas. Cara, é só para vocês entenderem. O sócio do meu prêmio, que é meu irmão de vida, vota na esquerda, tá? Então eu sei experienciar muito bem qualidade de ser humano, etc, etc.
A questão é, o que aconteceu nos últimos 6 meses, que as pessoas achavam graça, cabeça decapitada de um lado, né, todo mundo desejando a morte de um lado. Isso a gente via de pessoas famosíssimas, pessoas consagradas, pessoas de 50 anos de carreira, de 30 anos de carreira. Tudo foi livre. Tudo. E um lado não podia ser. O certo era não poder para nenhum lado, ou pode dos dois lados. Ok. O Wallace entrou no meio dessa onda do furacão, logo depois da eleição desse maldito ser humano. Assim que ele entra, começa uma onda de opressão maior ainda. Isso está claro para todo mundo. A pessoa não consegue enxergar isso. Olha, eu continuo votando em tal lado, acho que tal lado é melhor para a população, ok. Mas não fica cego de enxergar o que está aqui. Eu queria falar isso, porque tem muito fanático, tem fanático no chat e fanático em todo lugar. Olha só, eu não sou fanático, eu não voto em nenhum dos dois. O certo é certo, independentemente do lado que você tiver, e o errado é errado, independentemente do lado que você tiver. Certo vai ser certo sempre, o errado vai ser errado sempre. O Wallace errou? Errou. Merecia punição? Claro. Sim. 5 anos? Não. Não. Ô, Thiago, se ele merecer punição, o Brasil estava parado. Porque o que foi feito, pessoas com cargos públicos, pessoas com cargos grandes... Não, mas isso é outra história. O Wallace merece punição? Sim. 5 anos? Não. Sim. Não. Olha só, é um absurdo o que aconteceu. É um absurdo com o atleta. O Wallace é um atleta brasileiro de renome internacional. Talvez já tenha sido até o melhor do mundo, por mais que não tenha sido eleito o melhor do mundo. Sabe, nos deu... O cara foi infeliz ali pra cacete, errou. Ele sabe disso, eu falei isso pra ele. Eu falei pra ele. Ele já pediu desculpas, inclusive. É isso. Agora, errou muito menos que muita gente que é protegida. Muito menos. Tá, mas tudo bem. Isso a gente sabe, isso é do jogo e não vai mudar. Não tem problema. Não, mas tem que mudar a ótica, eu prefiro que o mundo seja livre. Não, também. Eu prefiro que... Eu prefiro que o mundo seja livre. Eu prefiro que a gente tenha uma discussão um pouco mais profunda sobre essas coisas. Eu acho a postagem dele uma bosta. Já falei 700 vezes, mas os fanáticos não conseguem entender isso. Que o errado é errado e o certo é certo. A postagem dele é uma bosta. Mas o COB tirar o dinheiro da CBV, suspender a CBV e meter 5 anos nele é desproporcional. Não dá pra você ter uma punição maior do que doping. É pra servir de exemplo pra calar. Sabe que as pessoas falam pra mim no direct 1 milhão de vezes? Irmão, cuidado com a tua conta aí, vai perder a conta de novo. Pô, tá foda, não sei o quê, segura. Sacou? Não fala não, vai perder dinheiro, não sei o quê. É isso. Isso é ditadura. Porque eu e o Thiago, e o Calil vai falar daqui a pouco, partimos do princípio, estamos tomando um lado do processo. Tá errado, tá, Paraná, beleza. Mas 100 pessoas queriam fazer igual a gente, com o microfone na mão, mas não podem. Se eu sou mandados embora. Eu tenho exemplos nominais, eu não posso dar nome, mas vou prejudicar ele. Exemplo claro, esse assunto na Globo vai ser proibido. Não sei, não olhei. Eu vi ontem no site, mas não vi. Eu digo o seguinte, a favor, numa mesa redonda como essa aqui, de garbo e elegância, que eu amo o Thiago, amo o Canedo e tal, esse tema aqui não vai ser tratado dessa forma, porque ninguém vai poder pegar, como eu falei, como o Thiago falou, e defender o Wallace. Não vai poder. Não vai poder. Não, isso é ditadura, porra. Simples assim. Canedinho, vai lá. Antes do Canedo falar, o que eu acho que um conselho de ética não pode agir como um adolescente mimado. Um conselho de ética não pode agir com uma reação assim, vou tirar o dinheiro de vocês, vou suspender todo mundo. Não pode. E vocês são um conselho de ética. O COB tem que dar o exemplo. Se o COB está cobrando uma postura de uma outra pessoa, ele tem que ser o primeiro a ter uma postura ilibada. Tem que ser o conselho de ética tem que ser lugar. Egrege o conselho de ética. Dessa forma, está claro que não é. Isso aqui essa decisão, ela é muito arbitrária e errada. Mas eu queria muito ouvir o Canedo para ele fazer o nosso contraponto. Não é nem contraponto. Esse fato, na verdade, passou despercebido por mim. Vôlei, naturalmente, já é algo que não está muito parte do meu dia a dia. E eu me inteirei agora pelo seu contexto e já fui catar aqui também a reportagem aqui para ler também, enquanto vocês estavam falando. E, de fato, alguns trechos, né, parece realmente coisa de criança, né? Que exatamente, cara, eu li. Você vai colocando algumas argumentaçõezinhas ali para é um caps lockzinho aqui e outro ali que você fala... Bastava ser direto e reto, né? E eu acho que, principalmente, ter respeitado ali um bom senso em relação à punição, porque 5 anos para um cara de 35, né, você está praticamente acabando com a carreira dele. Ganha pão dele, então, assim, ganha pão. Por mais aí, né, super de acordo, e vale ressaltar que ele tenha super errado, né, uma postura condenável, mas 5 anos com o que a gente vê por aí, que a gente tem de parâmetro,
está muito fora da curva, né? Então eu acho que o principal problema está aí. Eu também. Eu não gosto disso. Essa é a arbitrariedade. E who watches the watchman? Né? E agora? Recorre para quem? Para quem eu recorro? Pro COB? É isso que me dá agonia. É isso que me dá agonia. O que agora ele vai fazer? E a solução qual é? Justiça comum. E ele jogou respaldado por uma liminar também. O que a gente já viu acontecer... Né? Mas ela não foi publicada, né? Ela não chegou a ser publicada, eu acho. Acho que ela não... Eu não achei. Pelo que eu li na reportagem aqui do GE, o Conselho entendeu que a suspensão era soberana. Pô, mas isso então, como é que você resolve? É uma discussão jurídica. Exato, como é que você resolve? Não, eu sou soberano. É o meu, eu sou o COB, eu sou o Conselho de Ética. Só o São Paulo é soberano, Thiago. Só o São Paulo. E aí você começa a olhar também um pouco mais de longe. Teve problema na comissão, na Confederação Brasileira de Skate. O Duda Musa está com problemas lá também, inclusive com o COB, no vôlei. Se daqui uma semana o COB implicar com alguma outra confederação que nos dá medalha, aí eu vou ter certeza de que tem algo muito maior de dinheiro envolvido. Tinham que ficar em greve. Porque a gente tem o quê? A gente tem skate, vôleis, judôs, natação e a CBF. Futebols. Que nos dão medalha, né? Que são nosso top 5, nosso G5 de medalhas olímpicas nas Olimpíadas. Atletismo. No atletismo, belisca uma coisinha ou outra, mas acho que esses dão mais medalha com mais frequência para nós. O atletismo tem um salto à distância, tem um salto com vara, verdade. Mas aí são mais atletas, né? Tô falando como confederação inteira, como gente, e são esses aí. E aí dessas 5, 2 estão com problema com o COB? E essa decisão, eu não sei o que vai acontecer, mas enfim, tô totalmente contra o que aconteceu.